Acho que a gravação não iniciou, né? Ah, verdade. Vitor, por gentileza. Nós vamos iniciar a gravação. Este conteúdo será disponibilizado no portal do desenvolvedor para os participantes presentes possam rever e os que não estiveram presentes, é claro, também ter a oportunidade de presenciar esse workshop. Bom, pessoal, como a gente já mencionou no e-mail, este workshop ele visa apresentar aos participantes o funcionamento da ferramenta do motor de conformidade, as regras sistêmicas, condições, o comportamento e, por fim, o processo, como que é realizado o processo de certificação das APIs. Aí os recados importantes, né? Este workshop será apresentado pela Radian, aqui presente o Christian. A Radian é fornecedora do motor de conformidade do diretório. Para maior fluidez da apresentação, né, solicitamos aos convidados que anotem suas dúvidas e aguardem até a sessão dedicada, né, para realizar essas perguntas. E, por fim, né, este workshop é exclusivo para assuntos pertinentes ao funcionamento do motor de conformidade. Sem mais delongas, a gente passa a palavra para o Christian. Por favor, Christian. Opa, obrigado, Maurício. Podemos iniciar. Legal, vou compartilhar a tela aqui. Só um minuto. Acho que vocês já estão conseguindo ver a tela aqui, né? Legal. Então, pessoal, primeiramente, bom dia, né? Como o Maurício falou, me chamo Christian, trabalho aqui na Radian, eu sou responsável aqui pela parte de conformidade para o Open Assurance. E a ideia hoje, como o Maurício falou, é a gente passar um pouquinho sobre o processo de conformidade em si, né? Então, a ideia desse workshop surgiu a partir de algumas interações com participantes dentro do Service Desk, também alguns outros meios, e a gente viu que existiam algumas dúvidas sobre como que o processo de certificação é feito. E para dar mais transparência sobre esse processo, esclarecer dúvidas e facilitar também qualquer trâmite que exista, a gente... Só um minuto, pessoal. A gente resolveu trazer aqui o workshop. Então, a ideia é diferente do primeiro workshop, né, onde a gente focou bastante na parte de execução técnica, como executar os testes, como preencher cada um dos campos. A ideia desse workshop é um foco um pouco mais processual, então a gente passar um pouco mais sobre o processo de certificação em si, desde o envio no Service Desk, revisão manual, como que a gente faz, a parte de desenvolvimento dos testes também, então de onde surgem os sumários dos testes, e como que a gente faz todo esse processo para que a gente consiga ter, ao final, o objetivo é ter o ecossistema coeso, né? Então como que a gente faz para conseguir que todos os participantes estejam de fato aderentes às especificações e consigam se conversar ali em produção, né? E tudo mais. Então, para isso, né? A gente vai passar por dois tópicos. O primeiro deles é o desenvolvimento dos testes. Então, a gente vai explicar um pouquinho aqui de onde que surgem esses sumários, de onde que surgem os testes, como que a gente vem, como que a gente cria esses sumários, por onde que eles passam, os processos de validação, o processo de desenvolvimento em si, o processo de qualidade, dependências. A gente vai explicar um pouquinho disso também, porque às vezes pode ficar um pouco confuso para os participantes. E no final também a parte de como que a gente faz um processo de melhoria contínua no motor. Eu acho que é um ponto importante para a gente trazer aqui também. E depois a gente vai passar um pouco sobre o processo de certificação em si. Então, como envio pelo Service Desk, como e por que a gente faz a validação manual, e salvar o link no diretório, o que significa o link, onde fica o repositório, todas essas coisas. Então, primeiramente, sobre o desenvolvimento dos testes, ele é executado em 3 etapas, né? Então, o que é exigido dos participantes? Como que a gente chega com esse ponto, né? O que vai ser exigido dos participantes? Então, tudo começa com o desenho e desenvolvimento dos testes, obviamente, né? Então, uma vez recebida a especificação, a gente vai olhar aqui junto com os especialistas sobre FAP, os especialistas em APIs e todos os nossos especialistas aqui que a gente tem dentro da Radian, e a partir disso a gente vai desenvolver os cenários. Esses cenários visam, tanto por parte de conhecimento passado, mas tudo que a gente pega, ou seja, todos os cenários que a gente cria são baseados nas especificações. Então, não existe nenhum cenário que está sendo colocado ou que é imposto para o participante que não esteja na especificação do Open Assurance, né? Então, esse é um ponto importante, porque às vezes gera dúvida também se a gente traz alguma coisa, porque nós somos os provedores também do motor de conformidade para o Open Finance. Então, se a gente traz alguma coisa do Open Finance, a resposta é não. Tudo que é desenvolvido e desenhado aqui para o Open Assurance é específico para o nosso cenário aqui, porque a gente sabe que são cenários diferentes, né? Então, a gente primeiro desenha esses testes baseado na especificação, passam em GT, então a gente passa quais são os testes, como que os testes foram desenhados, o que a gente quer testar, isso é validado pelo GT.
e a partir da validação do GT a gente inicia o desenvolvimento em si, né? Só que tem um ponto que é interessante citar também, que, diferente, por exemplo, do motor da OpenID Foundation, onde a gente está testando um padrão FAP que já foi implementado anteriormente, que ele já até é testado, existem adaptações, né, mas a gente sabe que ele é padrão aqui, a gente está fazendo um processo de certificação sobre especificações que nunca foram implementadas. Então, isso adiciona um nível de complexidade no sentido de que, ainda que a gente desenvolva cenários, a gente revise os cenários, a gente desenvolva com os processos de qualidade adequados, existem 3 tipos de erros que podem aparecer, né? Então, primeiro, a inconsistência na especificação. Então, primeiro, essa parte de inconsistência na especificação, a gente identifica que como o que está sendo apresentado ali, né, o Swagger, etc., essas especificações, elas nunca foram implementadas, a gente encontra pontos de inconsistência dentro da própria especificação, o que a gente consegue identificar geralmente né, nessa parte de design dos testes. Para quem acompanha as discussões de fase 3, por exemplo, a gente viu alguns pontos ali que a gente foi trazendo, mas esses pontos costumam surgir também nesse momento. Fora isso, pode ser no design dos testes, então a especificação pode estar certa, mas o sumário que a gente colocou ali, o cenário que a gente desenhou para o teste, ele não está seguindo a especificação por algum motivo, então algum ponto na especificação muito específico que a gente não interpretou diferente, ou alguma coisa do gênero, o GT interpretou diferente também. Então, esse erro também pode existir, e erros de implementação em si, que são, no caso, os issues e bugs, né? Então, apesar da gente... A especificação está certa... Só um minuto. Então, apesar da especificação estar certa, a gente ter conseguido desenhar cenários adequados, que estão também aderentes à especificação, ainda assim a gente tem erros de implementação, e a gente vai falar um pouco mais na segunda parte por que eles acontecem e como que a gente diminui eles também, né? Então, uma vez que os testes estejam prontos à execução, é realizado depois em produção, e também é interessante notar que todos esses testes, por conta desses fatores todos que a gente citou aqui, então, possíveis inconsistências na especificação, possíveis erros de design dos testes, possíveis erros de implementação, eles precisam de validação antes de abrirmos a certificação. Então, sempre que a gente sobe o teste em produção, essa é uma dúvida que aparece também às vezes no Surface Test, que se vocês olharem lá na lista de plano de testes, vários deles têm a palavra WIP no final, que significa Work in Progress. Então, todos esses cenários que têm essa palavra WIP no final significa que elas estão em validação e ainda não estão abertas para certificação. Então, se a gente receber pedido, às vezes a gente recebe de algum plano de teste que tem essa palavra WIP no final, a gente recusa o pedido de certificação, porque esse cenário ainda está em validação por conta desses possíveis erros aqui. A gente não sabe se a especificação está madura o suficiente, a gente não sabe se o cenário de teste está maduro o suficiente, e a gente não sabe se os módulos em si estão maduros, né? Então, a gente precisa desse processo de validação para a gente conseguir abrir a certificação, né? E ter certeza de que vocês vão estar executando algo que vai estar aderente e vai estar conforme previsto, né? Então, terminada essa primeira parte aqui de desenho e desenvolvimento, a gente vai para essa parte de validação e maturidade. Então, após o deploy dos testes, a gente faz o deploy em produção, então ele fica disponível lá no motor web, e a gente passa por essa parte de validação. Um ponto interessante também aqui para citar é que o motor, ele é como se for, ele é uma peça de quebra-cabeça, né? Então, aqui, acho que todo mundo aqui, a maioria do público aqui deve ser técnico, então entende. Basicamente, a gente é um servidor, a gente vai estar fazendo chamada em outro servidor. E aí a gente tem um flow que a gente segue de fazer essa chamada, valida tais pontos da chamada, depois a gente faz outra chamada, recebe, etc. Então, dentro desse flow, para a gente conseguir testar o teste, né, de fato, a gente precisa dessa outra parte, que é quem vai receber essas chamadas e dar as respostas para a gente, aderente com as últimas especificações. Então, para a gente ter um processo de qualidade adequado, a gente precisa sempre de uma implementação bocada ou de algum participante que já tenha se adaptado para a gente conseguir fazer essa validação do motor. E o que aconteceu também, e aí já trazendo alguns esclarecimentos aqui sobre essa primeira parte, sobre essa as primeiras APIs, essa primeira certificação que a gente teve, a gente ainda não tinha, nesse momento, o Mock Insurance, o que hoje a gente já tem. Então, eu acho que para toda a estrutura isso vai ser um grande ganho, porque a gente vai conseguir validar os testes de uma maneira muito mais eficiente, a gente já está trabalhando para isso. E também a gente fez muito baseado no feedback de participantes. Então, a gente teve que... Imagina que a gente desenvolveu os testes, a gente não consegue rodar eles de ponta a ponta, fazer um teste de integração, a gente consegue testar com testes unitários, testes específicos, mas a gente não consegue fazer um processo de qualidade adequado, porque a gente não tem essa outra parte que vai receber as chamadas e enviar para a gente as respostas. Só que agora a gente tem isso com o Mock Insurance, né? Então a ideia é que esse processo que foi um pouco dispendioso nessa primeira certificação, de ter bugs, de receber o feedback, muitos tickets abertos pelos participantes, o que a gente também já de alguma maneira esperava por não ter esse processo de validação com essa segunda parte.
a ideia é dirimir isso bastante agora, né? Então, só trazendo uma visão para vocês, o que acontece é que o motor, o processo de qualidade do motor, ele depende muito dessa segunda parte que a gente não tinha antes, agora a gente tem. Então, a ideia é que esse número de bugs e o processo de maturidade do motor se obtenha tanto mais rápido, tanto com mais qualidade, né? Então, a gente consiga entregar para a estrutura um software funcionando, um teste funcionando da maneira adequada, o mais rápido possível, né? Mas, dito isso, né, então, essa primeira a gente acabou fazendo baseado em participantes, agora a gente tem o mock insurance, então é uma mudança positiva aqui para a estrutura. E, feita essa validação, esse processo de validação, a gente considera 3 pontos principais para que a gente consiga abrir a certificação, né? Então, a gente tira aquele WIP quando? Primeiro ponto, quando a especificação está estável. Então, a gente vê que não tem pontos de discussão, por exemplo, no GT da especificação, não tem algum ponto que está exigindo alguma definição ou algum versionamento do Swagger. Segundo ponto, pelo menos 5 instituições aprovadas. Aqui é interessante também porque, como a gente falou, né, a gente está testando aqui especificações que nunca foram testadas e nunca foram implementadas. Então, é algo totalmente novo. E a gente imagina que tem diversas casas que vão olhar para aquele Swagger implementado de acordo com a sua interpretação, né? Então, vocês imaginem que a gente pode ter, digamos assim, aqui no OpenShift, a gente tem 40, 50 instituições, a gente vai ter 40, 50 implementações diferentes. E a gente precisa garantir que o motor de conformidade só vai aceitar aquilo que tiver aderente ao Swagger. Então, esse é um exercício que a gente faz de ver quais são esses casos que podem dar errado. E aí, de novo, né, com experiência e alguns outros contextos que a gente já tem, a gente consegue geralmente adicionar uma grande parte dessa primeira versão. Só que sempre aparecem casos escusos ali, algum caso específico, alguma instituição que implementou de maneira muito específica e a gente não pegou no motor. Então, a gente faz esse processo aqui e exige que a gente tenha eu coloquei aqui 5 instituições aprovadas, mas isso acaba variando um pouquinho com a API, né? Então, por exemplo, de aceitação sucursal no exterior, a gente sabe que tem poucas casas que implementam isso hoje, então não faria sentido a gente exigir 5, né? Então o número foi um pouco menor, então a gente acaba se adaptando nesse sentido também. Então, especificação estável, pelo menos 5 instituições aprovadas e nenhum issue a ser corrigido dentro do motor. Então, a gente também não tem nenhum bug aberto, nenhum ponto de correção que a gente está executando aqui. A partir disso, então, sabemos que a especificação está estável, já vimos que tem algumas instituições que estão passando, então a gente está cobrindo a maioria dos casos de uso e não tem nenhum ponto a ser corrigido no motor. A gente abre a certificação. E aí, o processo de certificação eu vou falar em seguida, mas tem um outro ponto aqui que é relacionado com o desenvolvimento dos testes, que é essa parte de receber feedback e evoluir os testes. Então, o motor ele tem um processo de melhoria contínua. Como a gente falou, de novo, né, especificações nunca implementadas, nunca testadas. Então, a gente tem que fazer esse exercício aqui para entender o que a gente vai validar, o que a gente vai negar, o que vai ser aceito, todo esse processo. Só que, de novo, né, existem casos que a gente não pega da validação automática nesse primeiro caso. E aí, já adiantando um pouco, a gente vai falar em sequência, por conta disso aqui, por conta da gente saber que as especificações são novas, que elas nunca foram implementadas e que elas vão ser, e que a gente precisa garantir que todo mundo vai estar conforme aquelas especificações, a gente faz um processo de melhoria contínua para inserir mais validações no motor. E enquanto a gente está fazendo esse processo, a gente faz um processo de validação manual dos pedidos de certificação. Não vou me adiantar muito, mas basicamente o que eu queria trazer aqui com esse ponto é que a gente está sempre inserindo mais validações no motor e o nosso objetivo é sempre que, se o participante passou no motor de conformidade, ele vai ser aprovado no pedido de certificação. A gente sabe que tem um gap no início, então principalmente nessas versões iniciais, como as APIs são novas, os participantes estão se adaptando também às implementações, a gente vê muitas divergências entre isso, então acaba que nem sempre todos os participantes que passam no motor conseguem passar no pedido de certificação, e eu vou explicar um pouquinho mais o porquê adiante. Só para que todo mundo tenha ciência que esse processo de validação manual que a gente faz, ele serve como feedback para a gente melhorar o motor. Então a gente checa manual. Se vocês, acho que aconteceu aqui provavelmente com alguém, de passar no motor, enviar o pedido de certificação, ser negado pelo nosso analista, explicando por quê. Esse ponto que foi negado pelo analista, a gente insere no motor uma validação automática para isso. Então a gente está um processo de melhoria contínua para que o participante passe no motor, ele consiga passar no processo de certificação. Esse para a gente aqui é a nossa métrica de qualidade. Então, só para que todo mundo tenha ciência de que, apesar de existir esse caso aqui, né, de o pessoal acabar passando no motor e não passar no processo de certificação, a gente tem esse processo de feedback que a gente recebe via Service Desk, via os pedidos de certificação e pelo próprio feedback de participantes também, em contatos mais diretos, assim. E aí, a partir disso, a gente tem os testes maduros e sempre em melhoria contínua, né? Então, as 3 etapas, como a gente falou aqui, de desenvolvimento, a gente primeiro recebe a especificação que não é testada, então a gente desenvolve a gente desenha os cenários e desenvolve a partir da validação do GT. A gente sabe que pode ter erro de especificação, erro no teste ou erro de implementação. Então a gente passa por um período de validação e maturidade, onde a gente deixa o IP no final do plano de teste.
A gente precisa de uma segunda parte para fazer essa validação, que agora a gente tem o Mock Insurance, então a gente acredita que a qualidade do motor vai ser bem mais expressiva por conta disso. Então, uma vez que a gente tem especificação estável, pelo menos 5 instruções aprovadas, nenhum issue a ser corrigido no motor, a gente abre a certificação e dentro de todo esse processo, a gente tem esse processo de melhoria contínua, recebendo feedback via Service Desk e via os pedidos de certificação também. Com relação... Eu vou fazer uma pausa aqui, sei que a gente deixou as dúvidas para o final, né? Mas com relação aqui ao processo de desenvolvimento dos testes, esse processo de melhoria contínua, alguém tem alguma dúvida já que queira tirar? Beleza. Então, vou passar aqui, qualquer coisa a gente segue no final com as dúvidas. Então, falamos um pouco do processo de desenvolvimento dos testes, para todo mundo entender um pouco do contexto. E agora a gente vai falar um pouquinho do processo de certificação. Como eu falei, a nossa intenção aqui vai ser focar um pouco mais no lado processual do que no lado técnico, então a gente focar um pouquinho mais do porquê, do como a gente faz e não de como executar os testes. A gente vai dar uma pincelada aqui de como executar os testes, porque a gente sabe que podem ter novos participantes e também alguns participantes que não podem não ter pego algum detalhe, ou posso não estar muito claro alguns detalhes. Então, a gente vai passar aqui um pouco dos testes estruturais, dos testes funcionais, como executar. Vou passar para vocês os links também. E aí, só um ponto importante também, deixa eu mandar aqui. A gente tem um wiki, eu não sei se todo mundo conhece, mas a gente dentro do GitLab, a gente tem um wiki. E aí, desse wiki, a gente tem alguns links aqui. Basicamente, tudo que eu estou falando hoje, pessoal, a gente tentou deixar uma documentação mais clara dentro lá também. Então, deixei o link aqui no chat para quem precisar. E a ideia é que isso seja também uma forma de consulta. Danilo, você quer... Não sei se é a sua dúvida sobre esse ponto aqui que eu comentei, se já quiser falar. Oi, Cristian, bom dia, tudo bem aí? Tudo bem, você? Tudo bom, querido. Desculpa, eu entrei atrasado aqui, eu peguei no cortando aqui, tá? Só as frases aqui. Eu fiquei com uma dúvida sobre o processo de certificação. Hoje nós temos aqui, né? Nós passamos aqui no motor aqui em produção, extraímos os logs e fazemos todo aquele processinho via o Service Desk para pedir a certificação funcional. A gente vai deixar de ter isso, esse processo? Vou te adiantar a resposta, não. Ele vai se manter. Ele vai mudar algumas coisas, talvez. A gente vai entrar no processo de certificação agora, então acho que você chegou na Ah, hora tá bom, certa. querido. Então tá bom. Exato. Não, sem problema. A Tá gente está bom. falando de desenvolvimento, mas a gente vai entrar agora. Acho que eu Tá devo bom. responder a sua pergunta. Mas Tá obrigado bom, pela pergunta. obrigado. Imagina, Tá? obrigado. Que isso. Obrigado. Certo, pessoal. Então, agora entrando aqui no processo de certificação, que eu acho que no final das contas até é o mais interessante para a gente. A gente tem duas certificações aqui dentro do OpenShoes. A gente tem a certificação estrutural e a certificação funcional. E elas diferem em alguns sentidos, né? E aí a ideia é que a gente passe um pouquinho por isso aqui também. A certificação estrutural é basicamente uma validação da resposta, sem nenhuma camada de segurança, sem troca de token, sem consentimento. É basicamente validar a estrutura de dados. E isso foi também um pedido vindo da estrutura inicial para que a gente inserisse esses testes aqui, por algumas dos participantes entenderem que seria válido no processo de desenvolvimento. Primeiro validar a camada de dados, depois validar a camada de segurança, porque geralmente são times até distintos que trabalham nessas duas pontas. Então, a gente consegue validar a camada de dados, o time de dados trabalha separado nisso, e depois a camada de segurança, FAP, consentimento, etc., que é um time separado. Então, a gente tem essas duas certificações aqui. Como comentei, certificação estrutural é a validação de acordo com o Swagger, então não tem geralmente é um teste bem simples, a gente só faz chamadas GET nos endpoints, e aí espera a resposta, valida a resposta, e aí o mesmo validador que é usado na certificação estrutural é usado na certificação funcional. Então, é claro que na certificação funcional a gente acaba tendo algumas validações lógicas também, então, questão de paginação, questão de meta, total record, total page, esse tipo de coisa, a gente acaba validando, mais a estrutura de dados em si, a validação é exatamente a mesma. Então, se você for aprovado na certificação estrutural, a sua estrutura de dados vai passar também na certificação funcional, porque é o mesmo validador que a gente usa, né? O mesmo pedaço de código que a gente usa para validar os dois. Então, e aí a validação funcional já é os cenários funcionais, com FAP, troca de token, consentimento, quando o consentimento tem que dar certo, quando ele não tem que dar, esse tipo de coisa. Então, entrando na certificação estrutural, só para a gente entender um pouquinho melhor, né? A certificação estrutural, como eu falei, é aquele teste simples, onde a gente só executa um teste no motor, a gente roda, faz os get dos endpoints, valida a estrutura de dados e ele por ele ser mais simples, por ele não ter essas validações lógicas, essas validações que podem estar faltando, como eu comentei, não é exigido o envio via Service Desk.
Então, esse aqui é um ponto importante também, porque às vezes a gente recebe esses pedidos. A certificação estrutural, ela só precisa ser executada no motor com sucesso. E a gente consegue fazer a extração do motor, ver quem passou, e aí, a partir disso, como não tem também documentação, que é uma exigência para os testes funcionais, que tem que ser enviado junto, como não tem esses outros detalhes, a gente consegue fazer a extração direto do motor e saber quem já passou e quem não passou. Então, é só passar no motor, está aprovado nos testes. Passou, no caso, passou no motor no teste estrutural, já está aprovado para entrega regulatória. Aí, o processo de certificação estrutural, como eu comentei, ele é mais simples. Vou passar aqui depois, eu vou falar primeiro aqui do processo, depois eu vou rodar o teste, ver se alguém tem alguma dúvida no estrutural, depois a gente parte para o funcional. Então, o processo de certificação estrutural, ele é mais simples também. É basicamente cadastrar ou não no diretório Sandbox. Então, a gente precisa ter, como a gente faz essa extração do motor, a gente precisa ter o cara crachá de quem está executando qual teste, quem passou em qual teste, quem é aquela instituição específica. Então, a gente solicita que seja cadastrado para a gente conseguir identificar qual servidor de autorização que está sendo certificado com aquele teste estrutural e, por consequência, qual é a instituição, qual é a organização que está sendo certificada também. E essa validação é feita no motor, né? Então, se você não fizer o cadastro no diretório Sandbox, você vai receber um erro e não vai passar no teste. E vai estar escrito lá para você, para ser cadastrado no diretório. E depois disso, executa os módulos de teste com sucesso no motor de conformidade, web. Isso é importante também porque a gente sabe que tem algumas instituições que preferem rodar motor local. O código ele é open source, né? Então ele fica aberto, fica disponível para quem quiser rodar local. A gente tem um guia também de como rodar local, se alguém... depois eu posso passar, tá lá no wiki, dentro do GitLab. Mas para a gente conseguir fazer a extração, se você rodar local, a gente não tem acesso aos seus logs, então a gente tem que ser no motor web. Então a gente entra lá no link do motor web, roda o motor por lá, passou. A única diferença vai ser se você está rodando local, vai ser a redirect URI, o URI de redirecionamento, né? Então você vai ter que basicamente colocar ela para o motor web, mas acho que é algo simples, como todo mundo já fez certificação, acredito que já tem também se adaptado com relação a isso. Então executou no motor web, está aprovado. E alguns pontos importantes também, às vezes, eu entendo, super entendo a ansiedade do pessoal sobre a entrega regulatória, né? Eu tenho essa entrega regulatória, eu executei no motor e eu não tenho um feedback imediato se eu passei ou não. Então, às vezes a gente recebe ticket no Service Desk perguntando, a minha seguradora, ela tá ok para aquela entrega regulatória do dia tal e etc. E para trazer uma visão para vocês, de novo, né? Passou no motor web com sucesso, está aprovado para entrega regulatória. É possível verificar quais os planos de teste você já passou. Então, por exemplo, semana passada eu fiz vários testes e eu esqueci quais que eu já passei e quais que eu não passei. Se você preferir não abrir um ticket no Service Desk, você pode só checar dentro de View All Test Plans, eu vou mostrar aqui onde é essa página, e ver se eu já passei ou não naquele teste. Então, passei naquele teste, tô ok. Tô ok para entrega regulatória, inclusive tenho evidência, porque o teste fica disponível, salvo no motor. Então, se por algum acaso for ansiedade, o pessoal vai falar que eu não fiz, eu não vou ter como provar. O teste fica disponível, é só você mandar o link e falar, eu já fiz, está aqui, e aí isso resolve o problema. Então, não tem necessidade de pedir no Service Desk para saber sobre a entrega regulatória, de novo, né? A gente entende a ansiedade sobre ter um feedback, se eu já passei ou não, por se tratar de uma entrega regulatória. A gente sabe que tem a questão da SUSEP que fica bem em cima, assim, com razão, né? Por sobre as datas das entregas, todo mundo quer estar aderente. Só que não precisa abrir o ticket no Service Desk, porque os testes ficam disponíveis no motor. Só você checar se já executou, se estiver ok, tá ok para entrega regulatória também. E esse processo também pode ser automatizado. Então, por exemplo, alguém quer ter esse processo de maneira mais rápida, a gente vai mostrar aqui um pouco sobre a documentação das APIs do motor de conformidade. Então, o motor de conformidade tem uma série de APIs onde você pode extrair quais os planos de teste que você já fez. Então, quem quiser automatizar de uma maneira programática isso, colocar no dashboard alguma coisa, é possível fazer via chamada de API também. Então, antes de entrar nas dúvidas, eu vou só mostrar aqui, e antes de a gente ir para o motor funcional, né? Eu vou passar aqui pelo teste estrutural. Então, deixa eu fazer o login aqui. Então, os testes estruturais, vou pincelar aqui, né? Como a nossa intenção aqui não é passar mais pela execução técnica, e sim mais pela parte processual. Então, os testes estruturais, eles ficam sempre dentro de um mesmo plano de teste. Então, aqui em cima, como acho que todo mundo já sabe, né? Fica a parte de fase 1, a gente desce um pouco mais, tem a parte de fase 2 e a parte de fase 3 aqui a gente já colocou só Claim Notification Endorsement e os testes estruturais, mas eles, de novo, né? Estão em WIP, não estão validados. Isso aqui vai ser rediscutido ainda, então a nossa recomendação é que o pessoal quiser executar o teste está lá, mas que isso aqui ainda vai ser alterado, né? Então não é nada fixo, por conta dessas últimas mudanças que estão acontecendo.
O teste estrutural, como eu comentei, ele fica sempre dentro de um único plano de teste, e geralmente esse plano de teste fica no final do bloco, né? Então, Open Insurance Brasil Functional Test for Phase 2, aqui são os testes de fase 2. No final do bloco, a gente tem Structural Tests. E aí, se eu clicar aqui e criar um plano de teste, eu vou ter um módulo de teste para cada API. Então, eu tenho uma para Consents, uma para Resources, uma para Customer Personal, uma para Customer Business, patrimonial, e aí aqui entram todas as branches, Financial Risks, Acceptance and Branches Abroad, Responsibilities, Transport, Rural, Auto, House. Ou seja, todas as APIs de fase 2, os testes estruturais estão aqui. Para eu passar, como eu comentei, é só eu executar o teste com sucesso e eu já estou aqui para minha entrega, né? Então, se eu quiser, por exemplo, para rodar o teste, né, eu faço a minha, de novo, eu vou passar um pouco sobre a configuração do motor, porque a gente tem também dentro do GitLab o link que eu enviei, vocês vão conseguir acessar uma descrição ali de cada campo do motor, se tiver dúvida. Então, eu vou pular isso para a gente focar mais na parte processual, mas eu posso responder aqui no final se tiver alguma dúvida. Então, preencher a configuração do motor, rodei o teste. Ele vai basicamente como comentou aqui, né? Essa parte azul, de novo, é o sumário do teste. Então, se alguém quiser entender o que está acontecendo aqui no aqui dentro do teste, né? Dentro da estrutura do teste, a gente está... Deixa eu voltar aqui. Se a gente quiser entender um pouco qual que é a estrutura do teste, a gente vai... a gente fica sempre no sumário aqui, quais são as chamadas, o que a gente vai fazer em cada chamada, o que é esperado em cada chamada. Então, aqui, por exemplo, né, a gente está validando a estrutura da API de recursos, chamando o dash endpoint, que é o endpoint base, e esperando 200 validando a resposta. Então, se vocês verem aqui na primeira parte, né, os testes são sempre divididos em setores, em sections, né, então, aqui, por exemplo, estou validando a URI do não. Então, aquilo que a gente falou, né, a gente faz uma chamada no diretório de participantes, pega essa chamada, e a partir disso eu vejo se o não que você me passou está cadastrado no diretório. Foi aquele ponto que a gente comentou no slide. Está no cadastrado no diretório, eu começo a fazer as chamadas, e aí depois eu valido. Tem um ponto aqui também, mais de usabilidade do motor, né? Não sei se todo mundo conhece. Aqui sempre fica um sumário dos erros. Se eu clicar em qualquer erro, eu vou ser redirecionado para o erro. E aí aqui eu consigo ver especificamente o que está acontecendo, por que isso aqui aconteceu, né? Se eu quiser voltar para o topo, eu tenho esse botão de Go to Top, então fica fácil ali navegar entre os erros, eu consigo entender o que eu tenho que corrigir na minha implementação. Aqui, por exemplo, ele deu que variariamente está, ele deu que um dos elementos não está de acordo, então a gente vê aqui por quê. Então, provavelmente a gente tem essas permissões, tem uma permissão aqui que não deveria estar, que é Nautical. Então, essa permissão, inclusive, ela está de grandes riscos, ela é antiga e saiu, então o teste está de fato correto, porque a gente não aceita mais essa permissão, porque essa parte de Nautical saiu, né, do OpenSUSE. Então, é basicamente isso. Teste estrutural. Uma chamada simples na API, a gente faz GET em todos os métodos, então, por exemplo, existem, às vezes, alguns endpoints que deveriam ter um post, mas para eu fazer um post, eu vou ter que passar um payload. E eu não sei qual é o payload porque eu não tenho consentimento. Então, teria que ser mocado de qualquer jeito. Então, a gente, em acordo também com a estrutura inicial, achou que era mais fácil fazer GETs, então a gente só vai fazer GET em todos os endpoints, valida a estrutura da resposta. E passei com sucesso aqui, estou ok para minha entrega regulatória. Passando só sobre o que eu comentei, né? Então, aqui na página inicial, clicando na logo do OpenSUSE, vocês são direcionados para a página inicial. Eu tenho esse View All Available Test Plans. No caso, para mim, como eu tenho acesso a admin, eu vou conseguir ver todos, inclusive os que não estão públicos, né? Então, todo mundo que está executando eu consigo ver aqui. Mas para quem está executando os testes, se você entrar nisso aqui, você vai conseguir ver todos os testes que você já executou. Então, estou na dúvida se eu já passei num plano de teste da semana passada que eu fiz. Eu fiz ou não fiz ele? Se você não quiser executar de novo, né? Você consegue só vir aqui, navega entre as páginas, ver o que você já fez, o que você não fez, e a partir disso você consegue ter o feedback para você de, ó, tô aprovado, aqui inclusive tá os planos ficam aqui, né? Então, se eu clicar, por exemplo, aqui eu tenho a evidência de que eu passei. Então, eu consigo, se por acaso receber um ofício ou alguma coisa, eu falar, não, eu passei sim, aqui está a evidência. Então, de novo, né? Não é necessário enviar pedido do Service Desk para perguntar se está entregue, se está de acordo com a entrega regulatória. É só passou no motor, tá ok para entrega. Se você quer ter os logs, você pode salvar o ID. O log fica disponível no motor aqui em View All Available Test Logs, Test Plans também, né? Então é basicamente isso. E aí sobre a API que eu comentei, para quem quiser fazer de maneira programática, aqui dentro da página inicial a gente tem aqui, ó, View API Documentation. É a documentação das APIs do motor de conformidade. Então a partir disso aqui você vai conseguir ter uma, se você quiser ver esse ponto, né? Se você descer aqui, tem Test API Plan, a gente tem esse método GET no API Plan, posso botar Try It Out, Execute,
E a gente tem a resposta aqui com os testes, os planos que eu fiz, quando que eu comecei, descrição, qual é o módulo, até informações do módulo ali, se eu passei, se eu não passei, esse tipo de coisa. Então, a gente consegue, através de retornar para vocês um JSON via API, para quem quiser colocar no dashboard, ter controle de que passou, o que não passou. A gente tem toda a documentação aqui, qualquer dúvida também, a gente fica disponível via Service Desk para tirar dúvida, né? Para esclarecer qualquer dúvida sobre as APIs do motor. Então, deixa eu voltar aqui. Acho que era isso. Então, sobre certificação estrutural, o resumo é basicamente esse. A gente tem executa no motor com sucesso, passou. Os logs ficam disponíveis dentro do motor de conformidade. Então, se eu quiser ver qual que eu já passei, eu consigo chegar por lá. E de certificação estrutural é isso. Deixa eu ver que horas são. Tá. Por conta do pouco tempo, pessoal, eu vou seguir para passar pela funcional, que é um pouquinho maior. E a gente deixa as dúvidas para o final. Então, certificação estrutural é isso. Certificação funcional, como a gente falou, é validação de cenários funcionais e cenários FAP, né? Então, a gente vai basicamente a gente vai testar de fato se a sua implementação está aderente para ir para a produção, né? Com todas as validações de segurança, com todas os devidos checks que a gente tem que fazer. Então, essa certificação funcional, diferente da estrutural, como é um pouquinho mais simples, ela é feita em 3 etapas. A primeira etapa é sempre solicitar o pedido de certificação via Service Desk. E aí, respondendo a pergunta que o Danilo colocou aqui, né? A gente ainda vai precisar emitir os logs. Para certificação estrutural, a gente não precisa. Para certificação funcional, a gente precisa ainda... Agora, a gente não vai nem pedir o log. Vocês vão ver que quando vocês forem fazer um pedido de certificação lá dentro do Service Desk, ao invés de fazer o pedido do log, a gente só vai pedir o ID do teste, o link do teste. E aí, com o link do teste, a gente vai conseguir fazer todas as validações, porque a gente tem aqui no nosso banco de dados, e com o link do teste a gente consegue pegar lá, né? Então, com relação àquela pergunta, né, que o Danilo fez, para estrutural, a gente não precisa fazer o download do login via Service Desk, para o funcional, sim. Então, tem essa diferença. Não precisa fazer o download, mas precisa enviar o pedido via Service Desk com o link do teste que você fez. E por que a gente precisa do link do teste? Porque a gente, a partir disso, junto com o documento que é enviado também, a gente cria um arquivo que fica salvo para casos de auditoria e outros casos, falar, o participante tal assinou o documento e ele passou, aí o documento é feito no diretório, via ID, tem algumas outras questões, mas ele assinou o documento, então ele está aderente, ele passou o ticket de Service Desk, que é esse aqui, que ele enviou, então a gente consegue ter um log de auditoria, se for necessário, em qualquer momento, para falar, esses participantes estão certificados e esses não. E a gente consegue passar também um reporte para a estrutura inicial, então para peers aqui, que sempre precisa fazer essa questão precisa administrar ali, né, quem já passou, quem não passou. Então a gente sabe que é um trabalho complexo, a gente tenta passar o mais mastigado para eles possível, para facilitar o trabalho, no final também evitar erros, etc. Então, estrutural não precisa, funcional precisa, enviar o ticket no Service Desk. Então, primeira coisa, pedir certificação via Service Desk, como a gente comentou aqui, vocês vão ver que vão ter algumas mudanças simples, então a gente pede sempre o deployment name, a gente pede sempre a versão. Uma explicação também, né? O deployment name, ele é um nome que a instituição coloca sobre aquele deployment que está sendo certificado, né? Então, imagina que eu estou fazendo vários deployments ali e tem um específico que eu quero certificar, que vai ser esse que vai subir para a produção. Então, a gente pede um nome específico para colocar aquilo, e o nome pode ser qualquer coisa que não tenha underline, né? Então, se eu quiser colocar seguradora ABC V1, eu posso colocar qualquer coisa que é para mim identificar, e para isso sai também no relatório da estrutura inicial, para eu saber identificar qual que é o deployment que está sendo certificado ali, qual que eu posso eventualmente subir para produção também. Então, solicitei o pedido de certificação via Service Desk. Uma segunda etapa que acontece é a validação manual dos logs pelo time Ranger, né? Então, também, isso é uma dúvida que às vezes o pessoal tem, porque o pessoal envia no Service Desk da CISAID e às vezes é negado o pedido de certificação, né? O pessoal comenta, mas eu passei no motor da Ranger, mas somos nós que estamos fazendo a validação manual também. Então, esse processo de certificação é basicamente, é claro que passa pelo Service Desk, mas ele é todo gerenciado pela gente. Quem faz essa avaliação são os nossos especialistas aqui sobre API, sobre FAP. E por que existe a validação manual? Essa é uma grande questão, né? Como a gente falou, qual é o objetivo do motor? O objetivo do motor é que a gente chegue em um ponto onde o participante passou no motor, ele vai ser aprovado no pedido de certificação. A gente consegue ter uma margem de certeza, assim. A certeza é muito difícil, porque, como a gente falou, são especificações não testadas, existem incertezas, cada instituição vai fazer de um jeito diferente, então podem ter casos muito específicos que o motor não está validando, mas que não vai estar em conformidade com o que deveria. Só que, sempre que a gente faz essa validação manual e a gente encontra um erro, isso é insumo para a melhoria do motor.
Então, para a próxima versão, o participante que tiver esse erro específico, ele não vai precisar executar com sucesso, mandar o pedido via Service Desk, esperar o SLA de processamento para, de repente, receber que o pedido foi negado e ter que enviar outro pedido e ficar nesse loop. E a gente viu que teve instituições que tiveram que repetir 5, 6 vezes para conseguir passar, né, no motor. Então, isso é o que a gente quer evitar. A primeira versão dos testes, como a gente comentou, instituições testando pela primeira vez, toda a especificação também não é testada, então a gente entende que pode existir isso, né? Então, a gente faz essa validação manual dos logs por essa razão, para servir de insumo de melhoria contínua no motor e também para pegar qualquer ponto que não esteja sendo validado de maneira automática. Mas a ideia é que sempre a gente consiga chegar no estado que o participante, sendo aprovado no motor, ele vai conseguir o pedido de certificação, e aí trazendo já um feedback, antecipando algumas coisas para vocês, para a recertificação, que não sei se vai ser exigida, etc., mas para as próximas certificações de API de dados de fase 2, a gente está muito próximo de atingir esse estado. Então, vocês conseguem ter para as próximas certificações de fase 2 que forem necessárias, se for necessário recertificação de todas, etc., acho que isso está sendo discutido ainda, mas qualquer certificação e recertificação de fase 2, vocês vão ter uma certeza muito maior de que, se você passou no motor, tem uma grande chance de você conseguir ser aprovado no pedido de certificação. Então, todo aquele trâmite de volta, a gente vai conseguir encurtar bastante, tornando também as automações que a gente está colocando aqui. E, de novo, né, sempre um processo de melhoria contínua. Então, solicito o pedido de certificação via Service Desk. A gente faz a validação manual dos logs pelo Team Raid, então a gente faz a validação manual, isso serve de insumo pelo motor, e aí depois disso a gente envia o link de certificação, que fica dentro do repositório. Então a gente tem um repositório onde a gente consegue ver quem já está certificado e quem não está, esse repositório é aberto. Depois eu posso mandar o link aqui, se alguém desejar. E aí esse link desse repositório precisa ser colocado dentro do diretório de produção, porque ele é atestado de certificação, né? Então, basicamente, esse aqui é o processo end-to-end. Então, manda pedidos via Service Desk, a Radeon vai validar manualmente, e a intenção é que essa validação manual cada vez mais seja diminuída. Nas primeiras versões isso é normal que aconteça, mas conforme a gente vai tendo V2 e outras versões, isso vai diminuir bastante. E, por último, publico o link de certificação no diretório. Vou passar aqui rapidinho, deixa eu ver que horas são. Quero deixar tempo para as perguntas. A gente tem 20 minutos ainda. Aí, Fernando, eu vi que você levantou a mão, eu vou passar bem rápido pelo motor aqui, aí depois a gente entra nas dúvidas e fica, se não tiver nenhum problema você. Mas pode manter a mão levantada se quiser, que a gente já vai fazendo a fila aqui. Então, deixa eu abrir aqui o motor. Os testes funcionais, eles são todos aqueles outros. Então, eu tenho aqui os testes tem aqui fase 2, fase 3, né? Como comentei, fase 3 só em doce e sinistro, mas ainda eles podem sofrer alterações. A gente já está validando deles, mas eles podem sofrer alterações pelas discussões que estão pela frente. Os testes de consents aqui, então, né? A gente faz a configuração, como comentei, eu vou evitar comentar um pouco sobre isso. Eu crio o plano de teste, aqui eu tenho todos os módulos que eu tenho que executar geralmente. Patrimonial, a gente tem aquela questão específica das branches, onde eu só tenho que executar a branch que eu tenho. Mas fora isso, eu tenho que executar todos os testes com sucesso. Se não for com sucesso, eu apresento uma justificativa porque não foi com sucesso. E aí eu executo o teste, né? Para eu rodar o teste, eu só aperto aqui em Run Test, ele vai começar a rodar. Aqui em cima, de novo, fica o sumário. Aqui, por exemplo, ele já está pegando alguns erros, depois a gente verifica o que é. Sempre que aparecer isso aqui é por conta do redirecionamento que é necessário para fazer a autenticação do usuário e gerar o consentimento, né? Então, eu vou ser redirecionado aqui para o ambiente do Mockn. Fazer meu login. Está pedindo o CPF. Deixa eu pegar o CPF aqui. Vou dar o consentimento. Redireciono de novo para a receptora. E aí ele vai continuar o teste aqui. Só alguns pontos também, eu acho que todo mundo já deve estar habituado com o motor, não quero evitar chover no molhado, né? Mas acho que é algo muito importante. Para quem quiser entender o que está acontecendo dentro do teste, sumário é sempre a fonte de verdade, então o passo a passo que o teste está executando é isso aqui, então vou chamar o post consent, vou esperar 201, validar a resposta, redireciono o usuário, chamo o token endpoint, faço etc, chamo o delete, etc, faço todo esse processo. Então, o sumário, essa parte azul aqui de cima, é sempre a fonte de verdade para a gente dentro do teste. Se o teste está fazendo um comportamento que não está descrito no sumário, isso é um erro que tem que ser corrigido, então a gente sempre tenta estar aderente ali. É claro que nem todas as validações a gente descreve no sumário, mas as principais estão todas lá. E aqui vai estar sempre o resumo das falhas, né? Então, por exemplo, vamos ver essa primeira falha aqui, né? De novo, se eu apertar para ela, vou ser direcionado para a minha falha específica. Então,
o elemento request_datetime não está presente no Swagger e, por isso, não pode estar na resposta, já que não aceita additional fields, né? Então, vamos ver o que aconteceu aqui. A falha está aqui. Geralmente, a falha, se você ver, ela vai estar dentro do mesmo bloco da resposta. Então, se eu for subindo aqui, eu vejo todas as validações que foram feitas, consigo ver a resposta. Request. Essa request é o que o motor está fazendo e o payload que o motor está enviando. E essa response, ela é o que o servidor retornou para o motor. Então, sempre o request feito pelo motor. Se tiver erro no request, é erro no motor. Se tiver erro no response, é erro do servidor de atualização. Então, a gente tem a response aqui. Se a gente olhar aqui no ambiente, no meta, por exemplo, a gente tem esse campo aqui, request_datetime. Então, a gente está chamando uma API de consentimento, consents/v1/consents. Está recebendo uma resposta 201 e está tendo um request_datetime no meta. Então, ele está falando aqui, o elemento não está presente, por isso ele não deveria estar aqui. Então, se a gente olhar o Swagger, aqui é o Swagger de consentimento. Se a gente for no post consents, como a gente comentou, que era a resposta que a gente estava vendo, aqui está o payload enviado, aqui está a resposta 201. Se a gente olhar o esquema do meta, ele só tem total records e total pages. Ou seja, o que aconteceu aqui é que nessa resposta que foi enviada, eu estou enviando um campo que não era para estar aqui, que era request_datetime. Porque na versão... Está aqui provavelmente porque na versão 1 estava antes, né? Então, é um ponto que o motor tá apontando. A gente tem que fazer essa correção para conseguir passar no teste e enviar o pedido de certificação. E aí, de novo, né, eu consigo navegar aqui vindo Go to Top. Aí aqui são algumas validações. Por que não deveria ter? Porque a primeira página não tem tantos itens. Então, aqui são validações lógicas também que a gente comentou que tem nos testes funcionais. E essas validações de links, por exemplo, a gente viu que foi um ponto muito grande, meta e links, dentro desse primeiro processo de certificação. Então, apesar de ser alguma coisa simples, muitos participantes estavam enviando essa resposta mocada, ou então os links e o próprio meta ali, os links de paginação não estavam adequados para fazer a paginação, ou eram links inválidos. Então, a gente adicionou uma série de validações aqui para que, de novo, a gente consiga ter essa certificação automática. Você passa no motor de conformidade, grande probabilidade de você passar no pedido de certificação. A nossa ideia, a nossa métrica de qualidade é sempre diminuir isso ao máximo. E deixa eu ver se eu tinha mais alguma coisa para trazer. Eu acho que era isso, pessoal. Agora eu fico à disposição para dúvidas. Primeiro, agradecer a atenção de todo mundo e o tempo, né? Eu sei que é sempre muito corrido e fico à disposição aqui para tirar qualquer dúvida que exista. Eu vou fazer uma aqui primeiro, tudo bem, pessoal? Fernando aqui da Sul América. Eu entrei já atrasado, você estava terminando de falar do estrutural, tá? No funcional, então, a gente passa pelo motor de conformidade, depois a gente abre um pedido de certificação aí, uma validação de vocês, né? Vocês fazem essa validação manual aí, o time da rede, não sei se são vocês. Isso. E aí vocês devolvem para a gente, acho que é o RI, alguma coisa, para a gente colocar lá no diretório, é isso? E esse processo é só para o funcional, certo? Estrutural não. Fica Exato. direto no motor de conformidade. Exato, Você... exato. Acho que se eu tivesse que resumir tudo que eu falei, o mais importante é isso que você acabou de falar. Assim, o funcional, você executa com sucesso, manda o pedido no Service Desk, a gente valida e retorna uma URI de certificação e você salva no diretório. Para o estrutural, executou com sucesso no motor. Deixa tá lá, mas preciso mandar algum Não, abrir Service não Desk, precisa. fazer alguma, só deixar lá. Nada. É só Envelhece executar, exato. Tá A gente consegue fazer a extração e a gente vê quem passou e quem não passou, e aí, baseado nisso, a gente faz o. Legal. Mas não precisa, é exatamente isso. E mais uma dúvida, assim, que eu não participo bastante, estou participando mais agora. Esse material você disponibiliza? Você apresentou? Claro, claro. Eu vou mandar para a estrutura inicial, para o pessoal da Peers, E eu eles acho que eles disponibilizam. isso. E na dúvida também, Fernando, eu coloquei um link. Eu não sei se você vai ter acesso, vou botar de novo aqui, mas eu botei um link dentro do chat aqui, Chat que aqui? é para o nosso wiki dentro do GitLab. E lá a gente tenta ter uma documentação técnica um pouquinho mais específica. Ah, boa, melhor. Então, se tiver alguma dúvida, tá tudo escrito Pode lá. pôr de novo. Ah, beleza. Isso. Botei aqui no chat. Eu... Nada. E, Fernando, essa gravação ficará também disponível no portal do desenvolvedor, tá? Na seção de menus para participantes, workshop. Então, qualquer participante, o time pode rever a qualquer momento essa gravação. Valeu, Maurício, obrigado, viu? Valeriano. Fala, Christian, tudo bem? Sou da Sul América também. Só uma dúvida. Em relação aos testes estruturais, então a gente não precisa realizar nenhum cadastro lá no portal diretório, certo? De URI. Isso, de URI não precisa. Você vai precisar fazer o cadastro no diretório do well-known antes de executar o teste.
Mas aí é diferente, né? Não é aquela URL de certificação que fica em PR Sources. Quando você cadastra servidor de autorização, você tem que colocar um well known. E aí esse well known que a gente usa de cara crachá, mas a URI não precisa. Tá bom, a gente já tem isso cadastrado lá. É que assim, a gente Então, vai ter que submeter de novo, né, algumas APIs da fase 1, né, por alguma alteração que vocês fizeram aí no motor, era só para saber se a gente teria que cadastrar novamente lá alguma coisa. Mas beleza. beleza. Para os estruturais não precisa. Acho que o próximo Na fila- ordem, Leonardo. Bom dia a todos. Fala, Cristian, beleza? Tudo bem, Ana? Leonardo da Brasil Prévio. Cristian, uma dúvida, cara. Quando a gente fala dos APIs da fase 2, elas são fechadas, né? Eu tenho que necessariamente passar pelo consentimento para conseguir chegar nelas. Nesse caso, então, a gente não tem testes estruturais para elas, quando elas estiverem em produção. Aí só o funcional? Ou como seriam os testes estruturais delas? Você diz para produção. Em produção já. Isso. Isso, em produção não tem. Produção é uma outra. E acho que é um ponto interessante isso que você trouxe, Nato. Tudo isso que eu estou falando aqui, pessoal, sempre em ambiente sandbox. Em produção, a gente vai ter os testes bilaterais que estão tendo agora, que eu acho que vocês teve até no último GT, então os participantes vão testar entre si. E aí tem uma questão de uma ferramenta que pode ser evoluída para produção, mas aí é algo que está fora do escopo ainda e não está sendo discutido. Então, tudo isso que a gente está falando é só sandbox. E subir para produção ainda a única validação que vai ser feita vai ser esses testes bilaterais. Pode ser que tenha uma evolução no futuro, mas nada que está definido ainda. Ok, beleza. Rodrigo. Opa, bom dia, pessoal, tudo bem? É o Rodrigo da First, aqui do Santander, tá? A gente tem 3 participantes, né, no Open Insurance, tá? Minha dúvida no teste... Ficou mudo, Rodrigo. Mudou, Rodrigo, não sei se... Oi, pessoal, agora, tudo bem? A minha dúvida é um pouco simples relativa ao teste estrutural, tá? Atualmente a gente tem entrega estrutural e funcional de algumas APIs, né? A gente sabe que o teste funcional, ela tem uma série de validação de segurança, como a MTLS, entre outras, que a FAP pede, né? No caso do teste estrutural, como você citou, aí, o Christian, a gente faz a validação pelo well-know, né? Pela URL do well-know, você consegue bater, né? A minha dúvida é o seguinte, como a gente tem que ativar uma série de validações das URLs das APIs, né? Já que o estrutural ele é muito simples, né? Ele somente valida o payload, não tem segurança, não tem parâmetro, não tem nada, né? Sim. Eu poderia utilizar uma URL diferente para o teste estrutural do teste funcional? Pode sim, pode sim. Isso foi algo que surgiu também, assim, a gente não existe exigência que você vai usar, porque às vezes o pessoal já está com, por exemplo, é que a gente comentou, né? Às vezes os times tem um time de dados separado e o pessoal quer usar a mesma URI para validar aquela URI, mas você não necessariamente precisa usar a mesma URI no teste funcional estrutural. Você pode fazer uma URI até mocada, e aí você coloca o payload que quer ser validado a partir daquele get, e aí para o funcional você usa uma outra. Não tem esse problema. Perfeito. É isso mesmo. Obrigado. Por nada. Felipe. Oi, bom dia, gente. Sou o Felipe aqui do Itaú. Esse link do Swagger que vocês apresentaram, você podia disponibilizar para a gente? Porque tem um ponto ou outro que está diferente da documentação do portal do desenvolvedor e a gente acaba tendo dificuldade na implementação. Esse é o Swagger do motor ou o Swagger de consents? De consents. Tá, posso sim. Eu vou mandar Tá, o link porque a aqui. gente encontra, para passar no motor de especificação de conformidade de outras APIs aqui, a gente pegou alguns pontos de consentimento que está diferente do portal do desenvolvedor. Tá, legal. Tá. E se vocês validarem, né, verem qualquer... porque a API de consents a gente vai ter uma nova versão agora, né, que foi essa questão do showstopper, acho que todo mundo deve estar um pouco por dentro, né, mas a gente vai subir novos testes de consentimento também, mas a última versão que está disponível, eu vou mandar o link aqui no chat também, que é essa aqui. E aí a gente vai, claro que é sempre em cima dela, né, mas essa que eu botei no chat. Tá. Aí a próxima, vocês disponibilizando esse novo teste, a gente tem que recertificar na V2, né? Isso. De consentimento. Tá. Exato, vou ter que certificar na V2, que foi aquela questão dos... E aí, trazendo um pouco de mais contexto também, né? Não sei se... Porque acho que esses pontos já acabam que são definidos, né? Aquela questão das permissões, etc. Mas a gente vai ter novos testes, tanto nas APIs de dados quanto na API de consenso, para garantir que eu posso criar um consentimento sem as permissões estarem agrupadas e eu posso chamar métodos específicos com permissões específicas, né? Então, hoje, por exemplo,
era exigido, né? E isso estava no Swagger também, que eu só conseguia criar um consentimento com um agrupamento de permissões cheio, e agora eu tenho permissões obrigatórias e permissões opcionais, então eu consigo selecionar quais que eu quero. Então a gente vai inserir novos testes para isso, basicamente, mas é isso. Subir nos testes notórios, isso vai ser enviado, vai ser informado via boletim, as datas também, e aí a gente vai ser exigida a recertificação dos participantes. Tanto da V1 quanto a V2, da de Não, consentimentos? só V2, só Só V2. É V2. sempre só a última versão, né? A Tá, última, a primeira ter versão. no Open Finance eu vi na evolução da V1 e da V2, houve um período de convivência das duas versões. Isso vai acontecer aqui também ou vai ser uma virada de chave única? Assim, isso é o que vai ser discutido ainda. Eu vou. Tá. É um e-mail que tá até no nosso backlog para mandar hoje pro pessoal, mas a princípio não, mas é algo que vai ser discutido ainda. Tudo bem. Deve ser uma virada de chave direta. Tá, obrigado. Obrigado, Felipe. Tiago? Oi, pessoal, bom dia. Thiago aqui da Prudential. Uma dúvida. Enquanto a gente conversava aqui, eu fiz um teste aqui no motor, tá, da API de Customer, tá? Que ela puxa também a API de consentimento, né? E aí eu tô vendo ali nos testes que nós falhamos e porque tá pedindo aqui algumas coisas já da V2, da Consent, né? E essa V2 eu entendi, eu posso estar errado, né? Por isso que eu estou perguntando, que ela faz parte do contexto de fase 3. Existe alguma divisão ali, como vai ser, tipo, de passar nesses testes? Porque, na verdade, eu estava querendo validar ali a nova versão da Paid Customer, né? Sim. E aí eu queria entender como é que vai ficar essa questão de separação da fase 3 para a fase 2 ali, porque acabou que eles sobrepondo, né, as APIs. Sim. Perfeito. É uma boa pergunta também. O que acontece é que a estrutura que está sendo desenhada para a API de fase 3, diferente do Open Finance, no Open Finance, por exemplo, fase 3, você tem uma API de consentimento para fase 3, então que é o Consent Payment, e aí você tem as APIs de dados lá, que é Payments. Aqui no Open Insurance, a estrutura que está sendo desenhada de APIs é que a mesma API de consentimento vai servir para fase 2 e para fase 3. Então, se você, por exemplo, e aí o estado atual do motor é que o motor ele está em processos de mudança em todas as APIs, né? Então, no momento atual, a gente não está recebendo nenhum pedido de certificação por conta do showstopper que aconteceu, isso vai exigir recertificação e etc. Então, agora o motor pode ser que apresente de fato alguma coisa que não está coerente. Mas sobre essa questão das versões, a partir do momento que a gente sair a Consent V2, então, por exemplo, se a sua instituição não vai suportar fase 3, você não vai precisar certificar em fase 3, mas a API de consentimento, por ser a mesma entre fase 3 e fase 2, ela tem que ser operável nos dois. Né? Então, por exemplo, Tá. eu não consigo fazer a chamada de V1, por exemplo. Então, é basicamente isso. A API de consenso vai se manter aqui no Open Insurance para as duas fases. Tá, entendi. Obrigado. Nada. Mais alguém? Mais alguma dúvida, pessoal? Você poderia passar o motor que a gente pode rodar internamente aqui na empresa? Posso sim. Você diz o repositório com código? Isso. Tá, vou mandar o link aqui. Espera aí. E aí, se vocês quiserem também, pessoal, a gente já viu instituições que colocam isso dentro dos processos de CI/CD, pipeline, etc. Também é possível, né? A gente usa aqui internamente, por exemplo, dentro da nossa implementação de referência, mas mandei o link aqui do... mandei o certo. Então, mandei o link aí. Fábio? Fala, gente. Bom dia, tudo bom? Bom, era o mesmo ponto ali que o colega ali da outra casa ali colocou, né? Então, a gente, no momento lá, tem as APIs lá, que a gente tem a data regulatória lá para fazer a certificação, né? E aí, por exemplo, da Customer, né? Que ela tem uma data lá para frente, né? Para o teste da API que a gente está fazendo agora, está pedindo um teste na API nova lá na versão lá na frente, né? Isso atrapalha um pouco os testes, acaba embolando até os cronogramas do projeto aqui dentro das casas, né? Porque eu tenho que fazer uma alteração que eu teria que fazer lá para frente, né? Então, acho que é um ponto interessante para considerar essa versão aí de API para a gente poder fazer os testes de uma forma mais limpa também, né? Ou cadenciar, né? O primeiro cronograma estava tudo cadenciado, né? Consentimento recurso, depois uma de produto, mais a de customer, né? Esse é o ponto, tá, gente? É um ótimo ponto, Fábio. Obrigado por trazer também, mas acho que relativo ao cronograma, time Raid não tem muita visão, é sempre com a estrutura inicial, mas eu acho que já para essa próxima recertificação, com o Consents aqui mudou, o Consents vai ter que ser recertificado e todos os APIs de dados. Então, acho que
A ideia é que seja nessa ordem de fato, porque justamente o que você falou, né? Se eu certificar a API de dados depois de consents, mas consent já tivesse alterado e o motor for alterado, eu vou ter que alterar a API de dados, sendo que o consent eu teria que alterar daqui a um mês, mas já está chamando a API nova. Então fica esse Isso. loop, né? Mas é um ponto interessante, de fato. Diego? Opa, bom dia, pessoal, tudo bem? Eu fiquei só com uma dúvida, ficou um pouquinho nebulosa, a questão da diferença entre os testes de estrutural e funcional. Só queria confirmar se é isso mesmo. O funcional, ele é garantir o ponta a ponta lá, que execute tudo ok, e o estrutural é garantir que a Swagger esteja tudo de acordo com a documentação Swagger, é isso mesmo? É isso mesmo, Diego, só que o teste estrutural está dentro do funcional. Então, por exemplo, se você passou no funcional, você consegue passar no estrutural. A questão é que isso foi uma solicitação porque geralmente o pedido foi que os times são apartados. Então, você primeiro quer validar a camada de dados, então você quer validar que a estrutura de dados está ok, para depois você validar toda a camada de segurança. Então, você executa estrutural, chamadas simples, sem segurança, etc., para validar só o Swagger, né? isso, só o Swagger. E aí o Uhum. funcional, ele tem isso, mais validação de segurança, token, consentimento e etc. Entendi. E aí, para enviar para o Service Desk, é a validação estrutural, certo? Funcional. A funcional não. Isso. A funcional eu envio Isso. para o Service Desk, a Isso. estrutural não. Exato. Estrutural não, Boa. funcional sim. É isso. Perfeito, É o mais complexo, obrigado. tem que enviar. É isso. Exato, perfeito, cara. Obrigado. Nada. Rodrigo? Pessoal, só aproveitando que a gente entrou na questão da consent, tá? Eu tenho algumas dúvidas em aberto lá no diretório, né? Algumas incoerências entre o Swagger do regulatório e a parte do diretório mesmo, né? O Swagger que está disponibilizado no diretório de cadastro, né? Só duas dúvidas. A gente vai recertificar na V2, é isso? E a versão da Release Notes que a gente teria que recertificar, como que fica? O Rodrigo, toda essa questão, né, do comunicado que vocês receberam, está sendo analisado, está sendo estudado pelos GTs técnicos, e ainda hoje sairá ao mercado um comunicado com novas diretrizes. Então, a questão de recertificação, V1, V2, qual vai ficar, pode ficar tranquilo que será comunicado a todos os participantes. Não, então beleza, tá ótimo. Leonardo, tem mais uma dúvida? Sim. Christian, tem o Git que é utilizado onde ficam os YAMLs que o motor faz a validação, é esse mesmo Git que você compartilhou a documentação? Os YAMLs que o motor faz a validação é sempre a versão que está sendo atualizada. A gente sempre usa como referência. Primeiro, né? Ele está nesse GitLab 5 que eu compartilhei. Alguns estão atualizados lá, porque a gente não usa o YAML que está lá para fazer a validação. A gente pega o YAML, cria um validador, e aí a partir disso a gente cria esse é o validador que a gente coloca no teste, né? Então, para referência, o que o motor tem que estar validando é sempre a versão que está no portal do desenvolvedor. Se tiver mais de uma versão no portal do desenvolvedor, como Consents agora, tem lá Consents V1 e Consents V2. Tem um side note lá dentro de Consents V2 falando, essa API de Consents V2 vai entrar no motor a partir do dia 7 do 5, do dia 7 do 4, né, que foi semana passada, final de semana passada. Então, para referência, o motor tem que estar sempre validando a versão que está no portal do desenvolvedor. Se não tiver, encontrou algum erro, levanta o ticket para a gente, que é correção nossa, que ele tem que estar validando a última versão do portal do desenvolvedor. Ok, beleza. Valeu. Nada. Fábio? Lembrei de uma outra dúvida, né? Essa semana eu fui o terceiro workshop, que foi lá no começo de janeiro, né? Sobre certificação FAP. Lá nesse workshop, comentaram lá no final lá que não precisaria refazer a certificação FAP anualmente, igual é feita no Open Banking. Vocês têm essa informação? Fábio, temos outro assunto que está sendo bastante discutido também. Entretanto, nós temos um posicionamento do regulador, o qual orienta, né, que a recertificação, uma das questões para recertificação é no vencimento de 12 meses após a primeira certificação, tá? Então vai ser igual ao do Banking lá. Exato. Então a cada ano eu vou lá ter um custo lá de 75 mil para fazer a recertificação FAP, né? Isso. O que eu posso te adiantar é que a estrutura
está em contato com o OpenID. Nós estamos tentando um acordo, né, assim como o Finance teve, de desconto dessa recertificação. Tá? Ainda nada concreto, mas já há uma iniciativa da estrutura em relação com a OpenID para tentar minimizar esses custos. Ainda bem que você respondeu, que essa é até a minha próxima pergunta, né? Que no banking lá, eles conseguiram um desconto lá com a entidade, né? Exato. Bom, pessoal, acho que deu o nosso tempo. A gente agradece a disponibilização de todos. Muito obrigado, Christian. E até breve. Obrigado, pessoal. A gente fica